Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina optativa de mercado de crédito. Hoje a gente vai ter a nossa aula número 7, né? A segunda parte do tema mercado bancário, né? Então hoje a gente vai falar especificamente dos tipos de crédito, ok? Cada um dos tipos de crédito existentes, né? Que podem ser ofertados aí pelos bancos às pessoas físicas e pessoas jurídicas. E também vamos falar como é formado, então, como é definida a taxa de juros no mercado bancário, de um modo geral, tá? Não vamos especificar como é formada cada uma das taxas de juros de cada um dos produtos, senão essa aula ficaria aí muito longa e até de certa forma tediosa, né? Então, ficar morosa, maçante, né? A gente vai tratar isso a formação da taxa de juros no mercado bancário de um modo geral, não tão específico para cada modalidade de crédito. Mas, vendo essa forma geral, vocês conseguirão pensar em cada uma das modalidades de crédito e imaginar, por exemplo, por que uma é e chegar à conclusão, né, por que uma é maior, né, porque, por exemplo, a taxa de juros de um cartão de crédito é maior do que a taxa de juros de um crédito consignado, né? Então, nada muito difícil. O importante é que a gente veja a noção geral, vocês conseguirão replicar isso para cada caso específico, né? Bom, a bibliografia continua a mesma, né? A gente vai continuar lendo os capítulos de Carreiro Tavares sobre mercado de crédito e do Fortuna ali sobre mercado bancário, ok, gente? Então a gente começa com os produtos do mercado de crédito, né? Então, os produtos do mercado de crédito eles se diferenciam em valores concedidos, né? Uns conseguem ofertar valores maiores, outros são formas de crédito com valores menores, né? Então, primeiramente, eles se diferenciam pelos valores concedidos, né? O seu volume. Também se diferencia pela forma de concessão. A gente vai ver que o crédito ele pode ser tanto chamado de empréstimo, quanto pode ser chamado de financiamento. E aí a gente vai ver que empréstimo, né, isso se diferencia em financiamento, ok? Prazos e formas de vencimento e forma de pagamento do principal, né? Então, cada tipo de crédito vai ter seu prazo, vai ter suas datas de vencimento e, principalmente, vai ter o modo como o principal é pago ao longo do tempo, ok? Tipo de taxa de juros e suas formas de aplicação e pagamento em seus prazos e vencimentos. Tipo de tributos que incidem e suas formas de incidência e recolhimento, né? Tipos, prazos e forma de pagamento de outros encargos, tipos de contratos, né? Okay? Como eu já adiantei, o crédito ele pode ser um empréstimo ou um financiamento, né? Empréstimos, eles não têm uma destinação específica, né? Enquanto financiamento, ele tem uma destinação específica, né? Então, quando a gente fala de financiamento, a gente lembra muito de financiamento imobiliário, né? Você também pode financiar a compra do seu carro, da sua moto, né? Ou de um imóvel, certo? Enfim, aí existem esses tipos de financiamento que dão como garantia o próprio bem. Então, se você não conseguir pagar, o banco vai recolher esse bem. Então, para vocês que são jovens, devem ter muito conhecimento desse tipo de financiamento, que a pessoa depois não consegue pagar e acaba perdendo o carro e a moto, né? Então, isso é um financiamento. Mas, por exemplo, se algum conhecido seu comprou algum carro, alguma moto, a partir de um crédito, de um empréstimo e não financiamento, possivelmente, mesmo que ele não pague
Isso, o empréstimo ele não teve o carro apreendido lá pelo banco ou a moto, né? Enfim, por quê? Porque ele fez um empréstimo e não um financiamento. E nesse empréstimo não é dado como garantia o próprio bem, então ele não vai perder o bem, mas ele vai ficar lá com restrições lá no banco e o banco vai cobrá-lo e depois de um certo tempo vai chamá-lo até a agência para negociar os valores atrasados, ok? Bom, então a gente viu isso, então a gente tem agora, então a gente entra especificamente aqui nos tipos de crédito. Então o primeiro que a gente vai falar aqui é o chamado hot money, né? Na tradução literal aí o dinheiro quente, né? O hot money. Então o hot money são empréstimos quentes porque está queimando ali na mão, tem que ser pago rápido. Então lembrem disso, né? Vou falar de hot money é porque ele tem que ser pago muito rapidamente. Então lembra lá a brincadeira da batata quente, né? Está queimando na mão, você tem que passar rápido, se livrar rápido, porque são empréstimos de curtíssimo prazo, de 1 a 10 dias, muito utilizado pelas empresas para cobrir ali, suprir capital de giro, né? Capital de giro, ok? Então ela está precisando pagar algum fornecedor, e aí não entrou ainda recurso na empresa, então vai entrar só daqui a uma semana ou daqui a 2, 3 dias. Então ela vai no banco e pede esse empréstimo de curtíssimo prazo só para fazer esse pagamento e depois quando ela receber uma determinada venda, ela vai pagar esse empréstimo aí de curtíssimo prazo. Então é um empréstimo, tá? Não tem destinação definida, então não é um financiamento, mas é muito utilizado para capital de giro. Então isso não significa que tenha uma destinação definida, né? Ok? Pode ser utilizado para outras coisas também, para outros fins. Mas normalmente é para a pessoa jurídica, tá, gente? Então a taxa de juros é definida pela taxa CDI, tá? Como um empréstimo de curtíssimo prazo. Não vai se distanciar muito lá da taxa do CDI, que já é muito próxima da taxa Selic, então não é um empréstimo muito custoso assim, em termos de taxa de juros, mas vai ser acrescido de impostos e custos que compõem ali o spread, a gente já vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre isso mais no final da aula, tá? Então, como é que é calculado esses juros e, na verdade, como é que é calculado o spread bancário, ok? O segundo é bem conhecido, né? E eu já falei na parte teórica, para vocês verem que o Keynes já falava sobre ele. E esse hot money aqui não deixa de ser um tipo de cheque especial para empresas, né? Mas o cheque especial, conhecido para pessoa física, né? E, enfim, é um limite de movimentação pelos clientes que não possui saldo disponível em conta. Para emergências, né? A gente já falou um pouco dele na parte teórica. Normalmente as taxas de juros são muito elevadas. Então, ao contrário lá do hot money, que é mais para pessoa jurídica, que, como a gente viu aqui, a taxa de juros é bem baixa, né? É próxima ao CDI, que é bem próxima à Selic. A do cheque especial, quando a gente trata de pessoa física, já é muito elevada, né? E, enfim, no final da aula a gente vai falar sobre esse spread bancário, a gente vai entender um pouco. Então, por que que no cheque especial essa taxa de juros no Brasil, por exemplo, é tão elevada, né? Enfim, então a gente vai pensar lá sobre isso, né? Ok? A gente tem um crédito chamado crédito rotativo, né? São linhas de crédito aberta com determinado limite, então aí o banco vai avaliar cliente por cliente, assim como no cheque especial, tá? O cheque especial o banco também avalia cliente por cliente. E o que acontece no cheque especial que é só um saldo a mais que você tem, que você pode entrar na sua conta corrente ali no vermelho, mas você tem tantos dias para cobrir isso
até o mês seguinte, né? Não sei especificamente se tem uma regra, mas normalmente você tem que cobrir quando vira o mês, né? Se você ficar no vermelho lá, enfim, porque senão vai correndo juros, né? Ok? Já o crédito rotativo não, é um crédito que você assume, que vai ser dividido em parcelas, de tanto tempo, né? E aqui ele está falando linha de crédito aberta, com determinado limite. Normalmente empresas, né, utilizam a medida das suas necessidades, ok? Bom, lembra muito o crédito rotativo também do cartão de crédito, né? Crédito automático é compensação de cheque com possibilidade de parcelamento, tá? Esse crédito automático tem para empresas, tem para pessoas físicas também, normalmente para você pagar uma conta, não tem o dinheiro, tem que pagar a conta de luz, a conta de água, alguma conta que você precisa pagar e está sem dinheiro, você pode pegar o crédito automático, parcelando aí essa conta, ok? E pagando juros, claro. Adiantamento de recursos, de duplicatas ou notas promissórias, né? Tá vendo? Esses dois tipos de títulos, foi o que eu falei brevemente na aula passada, que são títulos daquele empréstimos que são feitos diretamente entre pessoas físicas e pessoas jurídicas sem passar por um banco. Mas às vezes, né, a pessoa que assinou uma duplicata, uma nota promissória, ela fica sem o dinheiro para honrar com o compromisso e acaba tendo que recorrer ao banco. Pode ser pessoa, pode ser empresa, né, pessoa física ou jurídica. Então tem que recorrer ao banco. Então o banco oferece uma linha de crédito só para essas pessoas que acabaram tentando, né, tentando ali fazer por fora do sistema bancário, com duplicatas e notas promissórias, porque às vezes a taxa de juros é mais baixa, ou até mesmo a pessoa não tem acesso muito ao sistema bancário, então optou por essa maneira, mas depois acabou não tendo como honrar com esse compromisso, então vai buscar ajuda ao banco. Então o banco oferece esse recurso a empresas, a fim de ajustar o fluxo de caixa dessa empresa, um prazo aí de pagamento de 1 a 3 meses. Então, um crédito bem de curto prazo também, aí, de 1 a 3 meses só. Okay? A gente tem a linha de crédito garantida aí por recebíveis, né? Então, é uma das linhas de crédito mais utilizadas entre as empresas, mais popular entre as empresas, pois possui maiores prazos, até 48 meses, né? Para um banco isso já é um prazo longo, 48 meses, aí, são 4 anos, né? Ok? Então os custos são menores, os riscos podem ser repassados a investidores, ok? Certo? Ou seja, o banco pode ficar com recebível no seu balanço e repassá-lo a fundos de investimento, fundos de previdência, seguradoras ou clientes do private banks, ok? Então o que acontece aqui? Então, são garantidos por recebíveis, então a empresa dá como garantia a sua receita futura de alguma venda, ok? É um prazo longo para se pagar e isso vira um título. O banco pode transformar isso num título. Você já deve ter ouvido falar, né, dos famosos derivativos, né? Então transforma isso num derivativo e pode repassar isso para investidores, tá? Então por isso que é tão popular, porque o banco não fica com risco, ele repassa esse risco para os investidores, tá? Ok? Financiamentos de tributos e tarifas públicas existe, tá, gente? Então existe um crédito para empresas que estejam com problemas tributários, tá, gente? Enfim. E acontece, tá? Muitas empresas deixam de pagar, recolher tributos, e aí depois de um tempo o governo cobra, e a empresa tem que se socorrer com um financiamento, né? Então é financiamento, tá, gente? Então tem uma destinação específica, porque senão, né, como se a empresa já não estava pagando, né?
e aí depois o governo vai cobrar, aí ela pega o empréstimo, de repente pode até não usar para aquele fim. Então, o banco vai dar com uma finalidade específica. Então, às vezes a empresa lá só assina documentos se comprometendo aí com o financiamento e o dinheiro nem passa pela empresa, vai direto para o governo, ok? Empréstimos para capital de giro, tá? Então, plano de amortização estabelecido de acordo com os interesses e necessidades. Em um limite de 180 dias. Então, é de curto prazo, né? Garantias podem ser duplicadas, também notas promissórias. Aqui, então, a empresa está precisando de capital de giro. Se ela tiver duplicatas e notas promissórias, ela pode pegar esse tipo de empréstimo e dar como garantia, né? Contrato de mútuo, né, semelhante a empréstimo para capital de giro, esse aqui, né, mas com prazo mais longo. Então, esse aqui é de curtíssimo prazo e esse aqui é de longo prazo, ok? Certo? Então, vamos lá. Empréstimo em consignação, esse também é um empréstimo aí que vocês devem conhecer, né, já bem conhecido aí. São empréstimos com desconto em folha de pagamento, tá, gente? Não é só servidor público, não. Quem trabalha também no setor privado pode pegar um empréstimo consignado. Aí a garantia é um pouco diferente, né? Para quem é servidor público, não precisa nem dar muitas garantias, né? Já quem é o setor privado, aí tem algumas garantias que a gente vai falar aqui, né? Então oferece taxas de juros menores, então realmente são as menores taxas de juros que existe para empréstimo, não há limite máximo e nem prazo para as operações, tá? O único limite trata-se lá da própria folha, que não pode comprometer, né, mais do que 20 a 30% da folha lá do trabalhador, tá? Do salário do trabalhador, tá? Então há dois tipos de garantia para quem trabalha no setor privado, há dois tipos de garantia, né? Contra a demissão lá para quem trabalha no setor privado, que é o que o trabalhador recebe na multa rescisória ou seguro-desemprego, tá? Isso são dados como garantia para que mesmo que ele fique desempregado, ele consiga honrar esse compromisso. No setor público, normalmente se faz um seguro, tá? Um seguro. Então você paga ali um seguro para caso você perca ali a sua posição ali, né, como servidor público, aí o seguro paga, ok? Certo? Mas tem essa opção também do setor privado, tá? Você vai pagar um pouco a mais ali, um valor ali pelo seguro, mas vai ficar protegido, né? Essa outra modalidade, né, o finance, né, são operações de financiamento de venda, onde a empresa pode vender seus produtos a prazo e receber à vista, né? Vocês devem estar pensando, isso parece muito a modalidade daquelas maquininhas de cartão de crédito, né? Quem aí conhece aí, microempreendedor, né? Individual, MEI, por exemplo, ou empreendedor, né? Tem lá suas maquininhas, né? Isso, sabe como é que é o modelo, né? E nessas maquininhas da venda a crédito, você tem a opção de receber o dinheiro, claro, desde que você pague uma taxa lá para a administradora, ok? Então é isso. Esse vendedor finance é para você receber à vista, desde que você pague lá uma taxa ao banco, ok? Tem o CDC, né? Também muito popular e conhecido, crédito direto ao consumidor. Então, financiamento para aquisição de bens e serviços, né? A má utilização é para adquirir automóveis e eletrodomésticos. Então, é isso que eu citei, por exemplo. Se o seu amigo comprou o automóvel por um financiamento específico para a compra de um automóvel, o automóvel é dado como garantia. Caso ele não pague, o banco recupera esse automóvel para a quitação da dívida. Já nesse CDC, não, é um crédito, então não tem uma finalidade específica,
mas como a taxa de juros dele também não é muito alta em relação às outras taxas de mercado, às vezes vale a pena. Então, e caso você não pague, o que vai acontecer é você ficar em débito lá no banco, o banco limitar ali suas operações de crédito com você e, enfim, e te cobrar, né? E te oferecer ali, depois de um tempo, um plano de pagamento dessa dívida, certo? Se bem que aí colocou aqui que o bem adquirido serve como garantia para a operação, né? Agora eu fiquei confuso, porque como é um crédito, né? Eu vou verificar isso aqui, que como é um crédito, então deveria ser um financiamento, né? Mas enfim, então ele está falando aqui que o bem, então só me corrigindo, né? Então Fortuna colocou aqui que mesmo sendo chamado crédito, tá? Então, enfim, mesmo sendo chamado crédito, então o bem é dado sim, tá? Desculpa, gente. Então o bem é dado como garantia, tá, gente? Então esqueçam o que eu disse, né? Então nesse CDC o bem é dado como garantia, tá? Enfim, crédito garantido por investimento, então é captado para capital de giro, então aqui para pessoa jurídica, são dados como garantia investimentos, como CDB, caderneta de poupança, fundos de renda fixa lá da empresa, operações compromissadas e outros títulos privados, ok? Então, outros produtos do mercado de crédito, então financiamento com garantia de imóveis, a gente tem duas modalidades, o home equity, né, e a hipoteca reversa, né? Então, são créditos que são tomados, não é um financiamento imobiliário, ao contrário. Você vai pegar um dinheiro com o banco, um crédito, e vai dar como garantia, tá, gente? E vai dar como garantia um imóvel, tá? Um imóvel, ok, gente? Um imóvel que você tenha, claro, obviamente já tem que ser um imóvel quitado, tá, gente? E não pode ser um imóvel que você financiou e está alienado em nome do banco, ok? Então, esse financiamento de médio e longo prazo, com garantia do imóvel, em alienação fiduciária. Então, nesse caso, o imóvel fica em alienação fiduciária, com valores maiores do que 50% e menores que 100% do valor do imóvel, dado como garantia, tá? Então, esse imóvel é dado em nome do banco, até que você quite a dívida e recupere o imóvel, tá bom, gente? A gente tem a hipoteca reversa, especificamente, ela não existe no Brasil, foi ventilado aí recentemente pelo Ministério da Economia, né? A possibilidade de se criar esse tipo de crédito no Brasil, tá? Porque a hipoteca reversa é um crédito que permite que uma pessoa mais idosa, que precise de dinheiro, precise não de um montante de dinheiro, mas uma pessoa mais idosa que precise complementar a sua renda e a família não pode ajudar, por exemplo, e ela, não, enfim, não pode continuar trabalhando, né, já se aposentou, mas permite que ela dê como garantia um imóvel no banco e obtenha um fluxo mensal de renda. Tá aqui, um fluxo mensal de renda até o seu falecimento. Tá? E aí, quando essa pessoa vir a falecer, a família vai ter como opção ou vender o imóvel e quitar a dívida, né? Às vezes dá para vender o imóvel, quitar a dívida e ainda sobrar um dinheiro, mas a família não é obrigada a fazer isso, tá? Pelo menos na forma mais geral aí que se encontra pelo mundo que o Fortuna colocou aqui, né? Estou dizendo que esse é o modelo que foi proposto aqui para o Brasil pelo Ministério da Economia, tá, gente?
Então isso pode variar um pouco, né? Mas o modelo mais geral, que é o que o Fortuno colocou aqui, a família não tem aí o compromisso de vender o imóvel. Ela pode tentar pagar essa, essa dívida que foi feita ao longo do tempo com algum outro recurso da família, tá? Ali, depois que a pessoa veio a falecer, né? Abre seu inventário, os herdeiros vão pensar em como quitar essa dívida, né? E claro, essa dívida vai depender do tempo de usufruto ali do idoso, né? Quanto tempo o idoso teve. Se ele conseguiu viver mais tempo, claro, essa dívida vai crescer. Se ele viveu menos tempo. Então o imóvel é só uma garantia, tá, gente? Só uma garantia. Caso depois de falecido, a família não tem condições. Então aí acaba sendo que temos que vender o imóvel para pagar a dívida, ok? E se a família se negar a pagar, o banco pode leiloar o imóvel, tá, gente? Em geral é assim, tá? A gente tem a operação de penhor, né, muito conhecido também da Caixa Econômica Federal, tendo como garantia joias de ouro, prata, platina, diamante, né? E aí o montante de crédito pode chegar a 80% do valor da joia. Então você leva lá qualquer joia de ouro, prata, platina, diamante na Caixa Econômica, vai ser avaliado e eles podem te dar um valor ali, um crédito até 80% do valor da joia, e a joia fica retida lá com eles, depois de um tempo você volta para pagar, ok? E resgatar a joia. Caso você não volte lá para pagar, eles ficam com a joia, não é isso? O microcrédito, muito conhecido também. Então é o crédito direcionado a pessoas físicas e jurídicas para financiamento de atividades produtivas, com renda receita bruta anual de até R$ 200.000. Isso aqui muda muito, tá? É o que estava no livro, isso aqui já pode ter mudado, tá? Eu peço desculpa, eu nem verifiquei, agora que eu estou pensando aqui, mas isso varia muito, de tempos em tempos esse valor, né? Claro, reajustado, tá, gente? Mas, em geral, é o microcrédito conhecido aí para microempresas, né? Para poder abrir o seu negócio, né? Ok? E financiar suas atividades produtivas. Os conhecidos financiamentos, para investimentos, tá? Do BNDES, do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia, tá, gente? Mais conhecido, claro, o BNDES, aquelas linhas de financiamento do BNDES, e aí são financiamentos, tá, gente? Porque tem um direcionamento específico, né? Ok? E aí eu não detalhei muito aqui, tá, gente? Porque são vários tipos de linhas de financiamento lá. Se vocês entrarem, por exemplo, no site do BNDES, vocês conseguem acessar. São diversas linhas de financiamento para compra de máquinas, equipamentos e financiamento de insumos, ok? São várias linhas de financiamento, tá? Então, detalhei. Também um dos mais conhecidos, né, os produtos do mercado de crédito, né? Basicamente no Brasil, né, a gente tem um Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, a SBPE, ok? E ela tem dois tipos de linha de financiamento, né, dentro delas, que é o sistema de financiamento imobiliário para pessoas de renda mais elevada, então imóveis de valor mais elevado, e o sistema financeiro de habitação, FH, para rendas menores e imóveis de valor menores, tá? Então a fonte de financiamento ocorre por meio da Caixa Econômica, através de recursos do FGTS, do Orçamento Geral da União, do FAT e de depósito de poupança e letras hipotecárias da própria Caixa Econômica. Então são vários fundos, né? O mais conhecido é o FGTS, né? Até o trabalhador pode sacar o seu FGTS para poder dar uma entrada aí no financiamento imobiliário. Mas também compõe isso o orçamento próprio da União,
pode complementar esse recurso, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Depósitos de poupança, letras hipotecárias da própria Caixa Econômica, ok? Pode compor aí o fundo, né, para financiar esses créditos, ok? Então você vê que são todos fundos e orçamento próprio que são de longo prazo, né? Nada de curto prazo para poder financiar aqui os imóveis que são pagamentos também de longo prazo, ok? Então o crédito de longo prazo, ok? Um também muito importante aí para a economia brasileira é o crédito rural, né? Então são suprimentos de recursos financeiros por parte das instituições do Sistema Nacional de Crédito Rural, para aplicação exclusiva nas atividades agropecuárias desenvolvidas por produtores rurais e suas cooperativas. Então, seu objetivo é estimular o investimento rural, custear a produção, o armazenamento e a comercialização. Então não é só para a produção, né? Também para o armazenamento e comercialização do produto. Então, todas as fases ali, não é isso? De um processo de produção e comercialização. Fortalecer a competitividade do setor rural brasileiro diante do mercado internacional, tá? Incentivar o aumento da produtividade nesse setor, ok? Então, as instituições que oferecem o crédito rural, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia, tá? Enfim, então esses são os tipos de créditos existentes, ok, gente? Então vamos entrar agora especificamente na segunda parte da aula. Então, como são formadas aí as taxas de juros desses créditos, de modo geral, tá? E aí a gente consegue pensar como é cada um, mas de um modo geral, né? A taxa de juros aí do crédito, né? Dos empréstimos e financiamentos, né? Ok, gente? Eu acho que aquela hora também, é só voltar aqui, fazer uma erratazinha, que aquela hora eu estava falando aqui do CDC, aqui está crédito, claro, né? Crédito ou é empréstimo ou é financiamento. No caso do empréstimo, aí sim, não tem direcionamento, mas no caso de financiamento, certo? Então, CDC é chamado de crédito direto ao consumidor, mas como é dado aqui como garantia, né, o bem, então ele é um financiamento, tá, gente? Só corrigindo aqui, ok? Então, a taxa de juros aí dos empréstimos e financiamentos, ela é formada com base na curva de juros futura do mercado. Então, primeiro você tem uma expectativa quanto à trajetória lá dos juros de mercado. Então, qual é a expectativa de elevação ou de queda? Então, essa é a primeira coisa que o mercado faz, é projetar uma evolução normal aí da curva de juros, tá? E essa curva de juros, ela informa o custo de captação dos títulos públicos federais, tá? Então, é uma flutuação ao longo do tempo, então uma trajetória futura, basicamente da taxa de juros ali do interbancário, que é a taxa de juros Selic, tá, gente? No Brasil, a taxa de juros Selic, tá, gente? Então, isso é o piso, isso vai dar o piso, então essa evolução aí vai dar o piso para a taxa de juros dos diversos tipos de crédito, tá? Acima disso, a gente vai colocar os componentes aí do spread bancário, tá? Então, rateio dos custos internos, operacionais e administrativos, a gente vai detalhar isso, os custos fiscais e o risco envolvido aí na inadimplência. Então, de um modo geral, a gente pode falar isso. Então, a evolução futura da taxa Selic é o piso, acima disso é somado os custos internos e operacionais e administrativos do banco
os custos fiscais que ele tem que pagar para cada modalidade, então tem um custo fiscal específico, e os riscos envolvidos muito ancorados na questão da inadimplência. Então, quanto menor a inadimplência, menor será os juros. Quanto maior a inadimplência, maior será os juros, tá, gente? Detalhando isso, né, então, detalhando melhor cada um desses itens, então a gente vai, cada um desses itens, a gente vai ter custo médio do funding. Então, o que é esse custo médio do funding? É o custo da empresa captar ali o seu recurso, tá? Então, não é só o custo da taxa futura, da futura taxa de juros Selic, da curva futura aí da taxa de juros Selic, mas também o quanto que ela paga, porque normalmente é esse custo, né? Por quê? Porque normalmente quando ela oferece algum depósito a prazo para o seu correntista para poder captar mais funding, mais depósito, né? O funding se diferencia porque é o depósito que fica mais a longo prazo, retido no banco, tá, gente? Então, ela normalmente paga algo próximo da Selic, ok, gente? Porque aí já vai estar embutido acima disso, a gente vai ver ali os custos operacionais e administrativos que vem logo depois. Então, você tem esse custo aí de captação, tanto com seus correntistas quanto no interbancário, ok? Tem os custos administrativos e operacionais do banco, é isso? Então o banco tem que se manter, enfim, tem o seu custo de operação, tem que pagar os seus trabalhadores, não é isso? Tem que pagar todos os seus gastos, energia elétrica, enfim, de papel e assim vai, ok? Coloque-se acima também desse piso, que é a taxa de juros Selic, uma margem de lucro que o banco quer ter. Ou seja, isso é negócio do banco e o banco também quer ter lucro. A gente já falou isso na parte teórica. Então vai ter em cima, então vejam só por que os juros é tão alto, tá? Por que o spread é tão alto? Então você começa como piso, que é a taxa de captação do fundo. Então, tanto lá com os clientes em depósito, quanto na captação, mas normalmente é a taxa de juros Selic, é o piso, tá? Acima disso, você tem que pagar os custos operacionais administrativos do banco, né, o seu funcionamento. Soma-se a isso a margem de lucro que o banco quer ter. Soma-se a isso a disponibilidade de fundos para empréstimos. Então, por exemplo, se o banco tiver com pouca reserva, com pouca captação de depósito, ou seja, pouco fundo, ou seja, o funding próprio dele, né, ele está com dificuldade de captar funding, mais ele vai cobrar em cima disso, né? Então, se ele tiver conseguindo captar com facilidade, menor seria a taxa de juros, mas se ele está com dificuldade, mais alto um pouco vai ser a taxa de juros. Riscos envolvidos na concessão de crédito. Soma-se mais um pouco. Então, dependendo para qual empresa vai ser direcionado esse crédito, ou para que tipo de pessoa. Então, se a pessoa é uma pessoa que já tem algumas restrições, já teve alguns problemas no passado, então de dificuldade de pagamento de dívida, vai ter mais restrições, a empresa também, então o risco é maior, então o banco vai aumentar ainda mais a taxa de juros. E ele acaba aumentando não só especificamente para uma empresa ou para uma pessoa física. Se há um alto nível de risco envolvido, ele acaba repassando isso aos demais clientes também, porque ganhando com um que paga bem, ele se protege de outro que paga mal, entendeu? Então, enfim, então sobe mais a taxa de juros. Aspectos concorrenciais, tá? Então, se há poucos concorrentes, poucos bancos oferecendo crédito, a taxa de juros vai ser maior, ok? Se há muitos bancos concorrendo, a taxa de juros seria menor. Claro que aí não é só o fato de ter outros bancos, mas também
a mobilidade entre os bancos, né? Então, dos clientes eu posso optar de ter mais de uma conta corrente ou de migrar minha conta corrente para outro banco para aproveitar uma oportunidade de crédito mais barato, ok? O custo de oportunidade, tá? O que é esse custo de oportunidade? Aquilo que vocês aprenderam em microeconomia, tá? Em microeconomia vocês aprenderam o quê? O que é o custo de oportunidade? É o custo de eu tomar uma decisão em detrimento de outra. Então, sempre assim, eu tenho duas opções, eu tenho que escolher uma igualmente vantajosas, mas eu tô para fazer essa, eu estou abrindo mão de outra. Então, eu estou tendo assim um custo de oportunidade por estar deixando de tomar uma outra opção, né? Como se a gente entrasse no supermercado, que é um determinado produto, tem várias marcas, sempre haverá um custo de oportunidade eu pegando qualquer marca, porque eu estou abrindo mão de pegar as demais, ok? E, enfim, então eu poderia estar direcionando, então no caso do banco, ele poderia estar direcionando esse recurso para outra finalidade, tá? Então, dependendo da situação, aumenta mais. Nível geral de inadimplência, como eu disse, isso afeta todo mundo, tá? Então esse nível geral de inadimplência, na verdade, está associado a esse risco de crédito, uma coisa está associada à outra. Então, quanto maior a inadimplência, maior vai ser o risco geral de oferta do crédito, e aí mais os bancos aumentam a taxa de juros. A taxa média de juros praticada no mercado, então isso também está relacionado lá aos aspectos concorrenciais, né? Então, o banco sempre vai olhar quanto que os outros bancos estão cobrando. Então, as taxas de juros são bem parecidas, né, de cada modalidade de crédito. Característica específica de cada operação. Então, tem operações que são mais arriscadas, outras. Então, por exemplo, uma operação de cheque especial, por que ele é tão alto, né? É alto porque é um crédito dado ali e você pode entrar nele automaticamente. O banco acaba, claro, faz uma análise de crédito para ofertar isso, mas enfim, é um crédito que é fácil de ser pego pelo cliente e não precisa ali estar assinando algum contrato, estar se comprometendo de pagar parcelas ao longo do tempo, né? Ele pega um montante e tem que repor logo em seguida. Então lembra-se sempre dessa máxima. Tudo que vem fácil, vai fácil, né? Então, tudo que o banco dá muito fácil, ele vai cobrar alto, porque há um grande risco de você também não pagar, tá? E ficar rolando ali aquele cheque especial e os juros é horroroso, né? Enfim, e por fim aqui a cunha fiscal, né? Essa cunha fiscal não é só os impostos, então quanto mais impostos também mais vai subir aí o spread. Não são só os impostos, entra aqui também o que o governo esteriliza, né? Então o- as reservas obrigatórias, né? O governo diz para o banco fazer, ok? Então entra aqui também, ok? É a taxa de redesconto, né? Enfim. Então, para ficar mais visível para vocês, aí o Fortuna explica lá o modelo das panelas e spread bancário. Então, nessa figura 1, esse é o modelo das panelas e spread bancário. Então, de um lado você tem a panela de captação. Então, você tem aqui, de um lado, é onde entra a liquidez, é a panela de captação. Então, você tem depósito à vista, depósito, captação por meio de depósito à vista, captação por meio de depósito a prazo, captação por meio de CDI, né? As reservas do banco, tá? As tarifas e você tem também aqui títulos públicos, né?
e isso é transferido para a panela de aplicação, né? Então, na panela de aplicação, aí você tem, então, na panela de captação, você tem depósito à vista, prazo, CDI, recursos externos. Ah, tá, isso aqui não é reserva não, desculpem, são recursos externos, né? Que o banco pode captar quando o banco capta, na verdade, no interbancário, né? Aqueles recursos externos. E tarifas e títulos públicos. Então, cada uma dessas fontes de captação possui um valor, um prazo para evolução e um custo financeiro. Então, cada uma, então, por exemplo, o depósito à vista, ele fica aqui a curto prazo. Então, basicamente, ele vai servir para as operações de curto prazo. Já os depósitos a prazo, CDI, recursos externos, né? Eles são recursos que vão ficar nessa panela por mais tempo. Então, eles podem ser utilizados para empréstimos, né? Para o banco fazer investimentos, para o banco comprar títulos públicos, tá? E, enfim, então, e o que vai balancear isso aqui na visão aqui mais ortodoxa, vai ser o risco. Na visão mais keynesiana, não é risco, né, propriamente risco, o otimismo ou pessimismo com relação ao futuro, né? Então, essa ponte, né, entre essas duas panelas, ela vai ser tanto mais forte quanto melhor o otimismo com relação ao futuro. Então, pensa-se assim, quanto maior o otimismo com relação ao futuro, mais o banco consegue captar nas suas formas de longo prazo, depósito de longo prazo, ou CDI, e mais ele consegue repassar isso na forma de empréstimo. Tá? Quanto menor é o otimismo, maior o pessimismo com relação ao futuro, mais frágil fica essa ligação, né? Maiores são os riscos, então normalmente os depósitos aqui tornam-se mais de curto prazo, tá? E aí o banco limita as operações de crédito de longo prazo, tá, gente? Então os recursos financeiros captados fluem através dessas instituições para os clientes. Nesse meio, a oferta de fundos sofre a influência das chamadas reservas compulsórias, dos subsídios, né, dados ao crédito rural, microcrédito, então, e dos custos operacionais e fiscais. Então, para entender o spread aqui de cada uma das operações específicas, e aí você tem que analisar, então, cada uma dessas coisas, né? Então, qual é o custo de captação de recurso, né? Então, por exemplo, por que, apesar de muita gente falar, né, mas por que os juros, de certa forma, de um financiamento imobiliário no Brasil, de certa forma esses juros ele não é tão alto, né? Exatamente porque a fonte de financiamento, de captação do funding, para poder ofertar esse crédito ali dos bancos, é uma forma praticamente compulsória de captação, que é o FGTS, que é a maior parte. Então é compulsório, né? É recolhido compulsoriamente ali na folha do trabalhador, do setor privado. Então, mas isso permite que os juros ali do sistema imobiliário brasileiro, por exemplo, seja menor, né? Ok? E por que os juros do cheque especial, só repetindo, é, por exemplo, tão alto, né? Do cheque especial é tão alto, principalmente por causa da forma de captação, né? Ele também é lastreado nos depósitos à vista, né? Então, como esses depósitos à vista são um curtíssimo prazo e pode ser uma coisa que oscile bastante para o banco, então ele não tem como garantia para ele mesmo um depósito a prazo para fazer isso. Então acaba sendo alto, tá? E é arriscado, tá? Para ofertar isso. Outro crédito também que é muito alto, o crédito do cartão de crédito, a gente acabou nem falando aqui do cartão de crédito, acho que tem uma seção específica
dentro ali do capítulo do Fortuna, eu acabei não abordando, tá? Mas o cartão de crédito é alto, aí aparentemente é devido à inadimplência, tá? Então, quando você entra naquele rotativo, torna-se um crédito, né? O cartão de crédito, na verdade, ele não tem juros, desde que você pague à vista, né? As faturas, mas como o pagamento à vista da fatura, né? O não pagamento à vista das faturas, no Brasil acaba sendo um volume bem elevado, isso faz com que o banco tenha que elevar a taxa de juros, então seria uma espécie de inadimplência, tá, gente? Então é isso. Qualquer dúvida aí, pergunta específica sobre cada um desses créditos, alguma coisa que eu deixei de falar, só perguntar na nossa aula síncrona, tá, gente? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.